Boa noite, gente. Boa noite. Eis nós aqui novamente, unidos para comungar da Palavra Santa de Deus, da Bíblia Sagrada. O nosso tempo, que seja 10, 15 ou 20 minutos, será bem aproveitado aos pés daquele que, quando é noite, tudo fala, tudo ensina, em tudo nos dirige. Seu canal, a Sentinela da Noite. Vamos juntos? Vamos juntos nessa, em nome daquele que vive para sempre, em nome do nosso Deus. Você já ouviu falar no lar em Betânia? Acredito que sim. Acredito que você já ouviu falar muito no lar que havia em Betânia. Uma vez, há dezenas e dezenas de anos atrás, eu vi uma frase no para-choque de um caminhão. E a partir daquela frase, eu fiz algumas perguntas para alguns conhecidos, alguns amigos, e nenhuma das respostas que deram foi a contento, à altura, ao nível daquela frase que li no para-choque de um caminhão. Eu perguntei: o que é lar para você? E esta pergunta ficou solta no ar, com as pessoas procurando uma definição de lar. Mas no para-choque de um caminhão eu vi uma das mais profundas e não só interessante, mas bem dada resposta a respeito do que é lar. E a frase dizia assim: lar é ter para onde voltar. Que lindo! Isto resume, define, ensina legalmente, a contento, o que significa um lar. Para o caminhoneiro que mandou colocar aquela frase pintada no para-choque do seu caminhão, lar era o lugar para onde ele voltaria. Lar é ter para onde voltar. Então, quando não se tem um lar, não se tem para onde voltar. Se perambula, se vive aqui e ali. E o que nos faz pessoas com segurança é o lugar para onde voltamos para descansar. Eu perguntei: você já ouviu falar do lar em Betânia? João capítulo 11 define muito bem a personalidade de Jesus Cristo. E nesta personalidade, a demonstração de quão importante é um lugar para descansar, um lugar de sossego, um lugar de paz, um lugar de amigos, um lugar para desfrutar paz. Betânia era uma aldeia a 3 quilômetros da capital Jerusalém, lá no antigo Israel. Dependendo da estrada, se for por Jericó, naquela época, gastava-se até 6 quilômetros. Indo em direção reta, no sentido da capital Jerusalém, por um outro caminho, 3 quilômetros. Esta andada virou uma coisa rotineira, corriqueira, na vida de Jesus Cristo. Era para lá que ele se dirigia. E foi ali, na aldeia de Betânia, onde ele viveu grandes momentos,
Ali ele conheceu Simão, o leproso, e o curou de sua terrível lepra. Ficou seu amigo e muito jantou com ele. Participou de ceias, festas, bate-papos e de uma duradoura amizade. Ali ele foi ungido com óleo, profeticamente, simbolicamente, analogicamente. Uma pecadora o ungiu, demonstrando a sua devoção, o seu zelo, o seu amor, o seu carinho, a sua adoração para aquele que logo em breve seria morto e sepultado. Ali em Betânia, ele conheceu Lázaro, e com Lázaro a amizade foi intensa, foi profunda, foi larga, foi alta, foi algo soberbo, magnífico, maravilhosamente esplêndido, aquela amizade. Lázaro era o homem a quem Cristo amava, e Cristo era o homem a quem Lázaro amava e dava a sua casa para repouso. Foi em Betânia que uma mulher chamada Maria e uma outra chamada Marta a ele se dedicou com devoção, com respeito, e ali travaram tardes e mais tardes, noites e mais noites, de papos, de conversas, que quem poderá nos dizer quão longas e de qual temas eles conversavam naqueles dias? Nós não sabemos. Deduzimos, no entanto, que eram conversas boas, bonançosas, conversas regadas de água fria, de char, de céus estrelados, de ventos frescos. Que coisa boa! Ali era o lar onde aquele que era para muitos um blasfemo, um feiticeiro, um revolucionário, um patife, um andarilho, aquele que para muitos era um procurador de problemas, um insurreto ou insurrecto, era para ali que, depois de debates e embates, de explicações, de tantas coisas que aconteciam em Jerusalém, era para ali que Cristo ia, era para ali que ele se dirigia, para, na paz daquele lar, tomar pé, refrigério, descanso para o próximo dia que haveria de vir. Pois bem, Betânia tem 3 significados. Alguns dizem que significa casa das tâmaras, ou casa dos figos, ou ainda alguns dizem que o nome Betânia significa casa da miséria. Nós temos uma experiência com Deus a partir de Betânia. Betânia pode ser para nós um lugar de descanso, de paz, de refrigério. Pode ser um lugar só de se alimentar, só de comer e beber e dormir. E pode ser também um lugar de dores, de frustrações, de problemas, de gritos, de desconfianças, de hipocrisias, um lugar de miséria. Para Cristo, Betânia era apenas um lugar de amigos, de papos e de descanso.
foi em Betânia que Cristo, depois que ressuscitou, levantou as mãos aos céus e abençoou seus discípulos e subiu para as alturas. Foi em Betânia, de lá de Betânia, que ele mandou seus discípulos buscar um jumento para ele montar e entrar em Jerusalém como rei, humilde. Foi em Betânia onde coisas incríveis aconteceu. Eu fico olhando que ali naquele lugar ninguém esperava que aquele homem que curou olhos dos cegos, que curou os olhos do cego de nascença, que expulsou muitos demônios, que curou leprosos, que fez tantas maravilhas, multiplicando pães e peixes, pregando as mais lindas histórias de amor do reino de Deus. Creio que ali ninguém esperava que o seu melhor amigo fosse partir inesperadamente, morrer de uma hora para outra. Ora, Cristo era sinônimo de uma segurança de vida e de saúde para os que estavam próximos. E a morte de Lázaro foi um choque. E justamente quando ele estava longe, ele faleceu. E em pânico, suas irmãs mandaram chamá-lo. Mandaram falar para ele: aquele a quem tu ama morreu. Que maneira de mandar um recado para alguém. Imagine, elas estavam apelando para a sentimentalidade, para as emoções, para a amizade que havia entre Cristo e Lázaro. Elas estavam querendo tocar no mais íntimo do ser de Jesus, com um tipo de recado desses: aquele a quem tu ama acabou de morrer. Agora pasmem que quando Cristo ouve esta notícia, ele não segue para Betânia, no lugar que ele está da Judéia, ele fica ainda 2 dias, como que se não lhe importasse a vida do seu amigo. E ali ele fala para os seus discípulos: Lázaro está apenas dormindo. Que coisa, que interessante, porque com certeza absoluta ele estava morto. Ele estava morto. Mas nesse interim de uma falta de pressa, de atenção, de desassossego, porque a notícia da morte de alguém traz desassossego. A notícia da morte de uma pessoa íntima nos traz inquietação, dor, lágrimas. Nos traz tudo quanto é preocupações e angústias. Cristo ficou na dele, parolou com seus discípulos, parolou com Deus. Parolar é conversar, é se entreter com um assunto de uma conversa. E lá ficou. E depois, quando dormiu 2 dias por lá por onde estava, foi para Betânia. E não entrou em Betânia, ficou fora de Betânia. Quando se aproximou dali, Marta veio, se jogou, falou para ele assim: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E depois ela vai embora, chama Maria em segredo. Maria vai, se joga aos pés de Cristo e diz que se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas acreditavam piamente que Cristo era uma segurança de vida só quando está perto, quando está longe não.
Que interessante. Que coisa. Mas existem alguns escondidos nessa história que eu quero trazer aqui rapidinho a palavra deles. São os judeus. E lá no verso de número 36 e 37, eles vão abrir a boca para falar uma coisa interessante. No verso 11, no verso 35 do capítulo 11, diz assim: Cristo chorou, Jesus chorou. E no 36 e 37 os judeus dizem assim: não podia este que abriu os olhos ao cego impedir que este morresse? Eu vou encerrar dizendo duas coisas sobre o lar de Betânia e sobre Cristo. Primeiro, aprendam uma coisa: o amor de Cristo por você e por mim não impede que a morte nos ache. Segundo, o amor de Jesus Cristo que Ele tem pelos seus filhos, pelos seus servos, por seus amigos, é tão grande que mesmo morrendo, Ele ressuscita eles. Terceiro, Cristo é o mesmo, estando perto ou estando longe, e as desgraças da vida, as maldades da vida, as enfermidades da vida, as tragédias da vida irão sempre acontecer com Ele por perto ou com Ele por longe. Mas por quê? Os judeus disseram: Ele está chorando, olha como o amava, vede como Ele o amava. Mas Ele podia impedir, Ele podia fazer com que este não morresse. Não. Os judeus que estavam ali, que vieram para consolar a Marta e a Maria, vieram para o velório, erraram na sua interpretação da pessoa de Cristo. Por quê? Porque é assim: Lázaro é como eu e você. Nós somos como Lázaro. As pessoas olham para nós e dizem: olha, ela diz que tem Cristo. Eles dizem que amam a Cristo, que Cristo é amigo deles, dela. Elas dizem que Cristo é o Deus dela. No entanto, olha o que está passando. No entanto, olha o que está acontecendo com eles, com elas. Não pode o Deus que eles amam, que ela ama, que ele ama, impedir de passar por essa situação? Quem olha assim e julga assim são como as pessoas do Salmo, quando o salmista, o salmodiador, abre a boca e dizem assim. Eles dizem: onde está o teu Deus? E o salmista volta e diz: mas o meu Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Deixa eu dizer uma coisa: não é porque Cristo é o meu Deus e é o teu Deus que não passaremos pela dor, pela humilhação, pela enfermidade, pelas portas que não se abrem. Sabe por quê? Porque a amizade dele conosco e nossa com ele vai além de penduricários. Vai muito mais além do que um toma lá da cá. A nossa amizade, nós demos nossa casa para Cristo via ela. Nós damos a Ele, demos a Ele e continuamos a dar a Ele aquilo que há de melhor em nós, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa adoração, a nossa razão. Nós demos isso a Ele. E agora, em troca deste amor
desta coisa bela, sublime. Queremos de volta benefícios passageiros. Queremos a cura para sempre das dores. Queremos para sempre as portas abertas. Queremos para sempre o sim e nunca o não. Queremos para sempre vencer tudo e todos. Queremos triunfar sobre as trevas e o diabo por tempo indefinido. Isso não aconteceu na vida de Paulo. Isso não aconteceu na vida de Pedro. Isso não aconteceu na vida dos servos fiéis. Não havia esse jogo mesquinho, pobre, esse jogo carnal de quanto mais amigo dele eu sou, quanto mais íntimo dele eu sou, quanto mais me aproximo dele, quanto mais oro, quanto mais o busco, mais sou livre do mal. Não existe isso. Isso é para quem é imaturo. Não havia ninguém a quem tanto Cristo amou como Lázaro, Marta e Maria, e a morte chegou na casa deles. Não havia um lar em canto nenhum onde Cristo amava tanto como o lar de Marta e Maria e Lázaro. E no entanto, naquele lar, um dia entrou o choro, as lágrimas, o desespero, a agonia, a angústia. Com isso eu quero dizer que, não quero dizer que ele não nos poupa. Ele até nos poupa. No entanto, a vida é um círculo, a vida corre. E tudo o que aconteceu antes, diz o sábio em Eclesiastes, voltará a acontecer depois. Então, com isso eu quero dizer que estamos aqui nessa terra. E é bom amá-lo, e é bom servi-lo, e é bom tê-lo como amigo. E é bom abraçá-lo, e é bom saber que ele é nosso e nós somos dele. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não abriremos mão dessa amizade. O que me diz você? Lar é ter para onde voltar. Cristo foi a Lázaro, o chamou para fora. Lázaro ressuscitou. E o maior milagre de Cristo na Terra Santa em Israel, o maior milagre de Cristo foi a ressurreição de Lázaro. Mas Lázaro haveria de morrer novamente. Lázaro iria morrer de novo. E conta a história, conta os grandes estudiosos, que quem o levou à morte foi o sacerdote Anás e o sacerdote Caifás. Se é apenas história. Com isso eu quero dizer uma coisa. Lázaro novamente iria morrer. Era para nunca mais morrer, já que ressuscitou? Não, mas ele morreu. O lar em Betânia se acabou com o tempo. Marta e Maria morreram. Mas o que é que ficou definitivamente seguro nesta história? Ficou definitivamente seguro para mim e para você que há uma ressurreição. E isto vale tudo. Vale a nossa amizade. Há uma ressurreição que te espera e que me espera. Há um amigo do outro lado do Jordão. Há um companheiro além de Canaã. Há um Deus companheiro e amigo que nos espera de braços abertos. De uma vez por todas e para sempre, a morte nunca mais nos encontrará. E estaremos agora sim, de fato, ao seu lado. E essa amizade que continuou aqui, continuará lá, onde ele está.
O lar em Betânia. E lar é ter para onde voltar. E eu pergunto, você tem para onde voltar? Eu tenho para onde voltar. Acho que você deve ter para onde voltar. Para onde vamos voltar? Vamos voltar para casa, qualquer dia desses. Como Lázaro voltou, nós vamos voltar. E o lar, para onde vamos voltar, é do outro lado do sol. É do outro lado das estrelas. É do outro lado, onde olhos nunca viu, onde não subiu à nossa mente como é, onde ninguém nunca conseguiu nos descrever como é o lugar. Para lá iremos. Um abraço, até amanhã, que o Senhor Deus te abençoe. Lar, para-choque de caminhão, é ter para onde voltar. O lar em Betânia é passageiro, o lar de cima é duradouro. E eu e você somos convidados a manter a amizade, haja o que houver, apesar dos destemperos da vida, apesar das lágrimas da vida, apesar das respostas não que a vida dá. O que importa é a amizade garantida. Valeu? Senhor Deus te abençoe. Até amanhã. Um abraço.